Bem, os princípios da inteligência artificial responsável são a autonomia. A pessoa deve utilizar a inteligência artificial com uma certa autonomia. Ela deve pensar antes de usar. Ela deve prover ao sistema ideias básicas, além dos prompts, além da engenharia de comandos, que a gente chama de prompts, né? Ela deve refletir sobre a natureza do problema que ela quer resolver, sobre a forma como essa ferramenta pode ajudá-la e não passar essa função para a inteligência artificial. Então ela tem que ser autônoma em relação ao instrumento. Ela tem que ser mandatária em relação ao que ela precisa, ao que ela vai pedir da inteligência artificial. E ela deve também, dentro dos princípios da utilização de inteligência artificial de forma responsável, primar pela transparência, o que usou, o que não usou, de onde tirou, o que deixou de usar e por aí vai. A ética é um terceiro princípio crucial, porque se antes isso já era importante, hoje em dia, com a majoração do poder que cada ser humano tem através da inteligência artificial, de fazer valer seu posicionamento, seus pontos de vista, com robôs, com ataques cibernéticos, etc., etc., é muito importante que as pessoas primem pela ética, porque ela é que nos garante que o aumento individualizado de poder não gera uma sociedade que seja adequada àqueles que estão ali, àqueles que nela convivem. Um quarto e último ponto importantíssimo sobre a inteligência artificial é a necessidade do que se chama curadoria. Curadoria é o termo que vem do latim, curatio, que significa dizer escolher, adaptar, dispor de forma adequada. Por exemplo, o curador, em geral, a gente se refere ao curador de arte. É aquele que tem as obras de um artista, tira as obras de um artista e dispõe essas obras numa galeria de forma ordenada, de forma pensada, para que as pessoas que vão à galeria possam ter essa experiência da arte daquele autor. Mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Nós temos várias páginas, várias informações, um conjunto enorme de informações que são colocadas à nossa disposição. É necessário, então, que nós saibamos fazer a curadoria, ou seja, separar o que é interessante do que não é, separar o ruído que não nos interessa do sinal, que é o que nos interessa, né? O ruído pode ser as fake news, assim como o sinal pode ser as notícias que são verdadeiras, né? Essa terminologia de ruído e sinal vem lá de trás, do tempo do, por exemplo, Getúlio Vargas, quando tinha o sinal, era a palestra dele, o ruído era aquele chiado do rádio da década de 30, que ninguém ouvia nada. Hoje em dia o chiado, o chamado ruído, são as fake news e o sinal são as notícias verdadeiras. Então a curadoria é muito importante e ela exige formação anterior, ela exige conhecimentos gerais, ela exige da parte do ser humano capacidade de resolver problemas, capacidade de se expressar, capacidade de variar os comandos para a máquina, uma série de qualidades que precisam ser passadas para a sua formação básica. Sem isso, a inteligência artificial pode levar a resultados que não são tão positivos. Bem, e aí a gente pergunta quais são então as políticas institucionais mínimas de um colégio, de alguém que está preocupado com a educação fundamental, com a educação no ensino médio ou mesmo com a educação de ensino superior. A primeira coisa é que haja regras claras. O que pode ser feito? Pode ser usado isso em sala de aula? Não pode? Pode levar computador? Pode levar telefone? Pode abrir a inteligência artificial? Pode abrir um aplicativo de inteligência artificial durante a aula? Pode usar no dever de casa? Tudo isso precisa ser debatido em cada escola e devidamente esclarecido, aportado como conhecimento para os alunos. É preciso que haja essas regras claras e que elas, inclusive, falem sobre a necessidade de curadoria e também sobre a necessidade de fazer citações sobre o uso de inteligência artificial nos diferentes trabalhos. Essas políticas institucionais mínimas dos colégios devem também fomentar o engajamento das pessoas na utilização dessas novas técnicas. Não adianta abrir os braços querendo parar uma onda que vai até a areia. Não vai conseguir. A mesma coisa é a tecnologia. Quando ela surge,
ela vai passar e ela vai se fazer valer. Aqueles que não montarem nesse cavalo para galopar vão ficar para trás. Então é preciso haver engajamento, é preciso haver ensino sobre o que é esse mecanismo. Não é só a parte boa, tem uma parte que pode ser ruim. É preciso separar o que é bom, o que é permitido, o que não é. E essa também é uma tarefa da escola de comunicar aos alunos sobre essa questão. E aí vem o papel do professor. O professor, através, por exemplo, das suas listas de sílabos, né, o programa da disciplina, ele pode fazer uma sessão apenas sobre inteligência artificial, dizendo o que é permitido, o que não é, qual é a política de sala de aula e assim por diante. Mencionar a questão das alucinações, dos vieses, evitar a dependência excessiva, como eu disse, ele tem que ter sempre a observação de que a inteligência artificial é complementar, porém não substituta da inteligência, da agência, da iniciativa, da indução, da dedução e da sedução humanas, e ele tem que passar isso para o aluno de forma muito clara, deixando absolutamente legitimizado o que é permitido e o que não é permitido. E aí a gente pergunta como comunicar essas regras aos alunos. Como eu mencionei, através dos programas das disciplinas, através de exemplos, através de checklists, de itemizações sobre o que é permitido e o que não é, e através de critérios claros de avaliação. A avaliação discente, ela cada vez mais não vai poder prescindir de testes verbais, testes orais, feitos diretamente com os alunos, para ver se realmente o seu conhecimento corresponde de forma razoavelmente próxima ao que ele mostra no conhecimento escrito, principalmente no que diz respeito aos deveres feitos fora de sala de aula.